Estudos para concursos. Análise da prova da Alesp. De analista. Só para verificar se eu estudei tudo, né? Prova objetiva e redação, né? Daí nessa prova aqui eu fiz tudo na ordem certa. Português, depois matemática, raciocínio lógico. Depois legislativo, depois administrativo, constitucional, administração e orçamento, né? E depois eu fiz redação. Daí, essa aqui tinha caras fáceis e caras difíceis, né? Mas eu achei a maior parte fácil, né? Daí aqui tem a questão de interpretação de texto da chargezinha. Então as carinhas não falando e depois acho que sim, e o que eu perdi mesmo não lembro. Daí o que quer dizer essa aqui? Primeira pergunta. Considerando a relação de sentido estabelecida entre os 3 primeiros quadrinhos e os 2 últimos, é correto afirmar que aqueles indicam lembrança, emoção, atenção, dispersão ou agitação. Né? Eu coloquei dispersão. Em conformidade com a norma padrão, com o sentido da tira, a frase final não lembro pode ser substituída por... Então você tem que fazer alguma frase que faz sentido com a norma padrão para significar não lembro, né? Faz sim. Mas quando eu fiz a pergunta, pelo que eu me lembro, eu estava mal confuso entre 2 questões. Porque eu queria usar um dá aqui, né? Mas todos eles estavam usando a. Daí o que é considerado ainda certo com a, né? Daí eu pensei na crase, daí eu vi a crase, daí me lembrou a sua pergunta, me lembra a sua pergunta. Bom, essa aqui confusa para mim. Depois teve aquela questão de interpretar a inflação de juros e dúvidas. Difícil de entender esse texto. Ainda bem que as perguntas de interpretação não eram tão difíceis. As informações do texto deixavam evidente que o cenário econômico. Por que não estava difícil? Por causa que tinha palavras-chave. Tipo, tem aqui tinha parágrafos que falavam exatamente essa palavra de atual cenário econômico. Se você conseguisse achar o parágrafo certo que estava escrito isso, você ia responder essa questão. Depois tinha a frase de final do texto. De toda forma, o espaço de tolerância para erros será quase nulo neste ano. Permite concluir corretamente. Essa aqui você tem que encontrar essa frase, ler o contexto e daí você vai entender. Mas essa aqui, na verdade, nem precisa de ler o contexto, dá para entender, né? Erro será quase nulo, obviamente significa que não pode ter erros. Quase nulo também significa quase nenhum erro. Não pode ter erros, a resposta seria aqui tem alguma coisa que representa isso, né? E depois tem no texto, identifica-se a expressão em sentido figurado com o objetivo de identificar uma informação na seguinte trecho. Questão de sentido figurado é muito fácil, né? Só achar uma palavra aqui meio estranha lá. No caso eu tinha escolhido a turbinadas, né? Palavras de turbinas, turbinadas, meio estranho. Nas outras não tinha muita coisa que dava para ser figurado. Depois tinha, considerando as passagens do texto, a insegurança econômica gerada pela guerra da Ucrânia e pelas sanções impostas à Rússia torna mais escuro um horizonte já nublado. E o aperto mais forte da política monetária virá em seguida e poderá prolongar mais do que se estimava antes da guerra. No contexto em que estão empregadas, os textos destacados significam correto, respectivamente. Daí você tem que entender nublado e aperto. Obviamente elas estão em sentidos figurados, né? O nublado é uma coisa que está difícil de... uma coisa que não dá para ver, né? E o aperto é dificuldade, certo? Daí tinha aqui conturbado, desconhecido e dificuldade aqui, bem que dá para bem interpretar nublado e aperto. Depois tinha a questão de norma padrão e colocação de concordância e colocação pronominal. Essa aqui também tinha lá de técnico, só que eles só perguntavam da colocação pronominal e não da norma padrão de concordância, né? Depois tinha a questão da identifica-se o emprego da vírgula. Aí tem vários, normalmente quando tem questão de vírgula é simples aquela lá de colocar uma vírgula para fazer uma explicação. Foi esse o básico que eu procurei, mas acho que não era essa a resposta certa, né?
Também tem aquela coisa de vírgula para separar verbo, né? Não pode separar verbo. Aí você vai usando as regrinhas. O emprego de voz passiva é constatado na passagem. Você lembra a voz passiva? Essa aqui também tinha no técnico. Bom, se a pessoa que fez o técnico e analista e depois ela estudou as coisas que da prova depois daria para ela estudar, né? Porque tem muitas coisas da prova de técnico que caíram de novo na analista, tipo a de português, né? A colocação pronominal, a voz passiva, esses caras caíram, crase caiu, a vírgula não caiu na de técnico, né? Interpretação de texto teco, caiu uma coisa figurada também. Se você entendesse essas coisas, você já daria para acertar mais da metade das questões de português, né? Se tivesse dado uma olhada. Depois tem a chargezinha da lista de compras e o carinha cortando a lista de compras. Só que tem uma coisa, essa aqui eu tenho certeza que eu já vi essa charge em algum outro lugar. Essa charge é velha, tenho certeza. Ou ela foi usada em outra prova, né? Daí, analisando as informações da charge, comparando os textos mais inflação, juros e dúvidas, a quarta primária que é, ou seja, nesse aqui nem é de interpretação de texto, nem nada, você tem que entender a relação, uma enunciado que explica a relação entre o inflação e o corte de despesas ali que o cara fez com a tesoura. Diálogo entre ambas, comum entre ambas, relação sentido entre ambas, aproximação entre ambas, relação de oposição entre ambas, e depois eles explicam qual é o nome dessas coisas. E as últimas questões são duas questões da texto. Se o mestre Romão pudesse, seria também grande compositor. E na verdade esse texto foi muito difícil de interpretar, né? Porque esse texto de Machado de Assis, de A Cantiga dos Esponsais, foi difícil de interpretar, né? Por causa que tem umas coisas... Como é que diz? Obscuras. Obviamente tinha um cara que queria fazer música, mas o texto diz que ele não conseguia fazer música. Né? E daí... Bom, a primeira pergunta era: assinale a alternativa coerente com as informações do texto e em conformidade com o norma padrão de ortografia e situação gráfica. Daí essa aqui foi uma das fáceis. Por quê? Porque na verdade, tipo, mesmo que não tivesse, se você não procurasse a droga de acentuação gráfica, a maioria das questões não tinha nada a ver com o texto. Não tinha, a maioria dos enunciados tinha umas coisas bem óbvias que não eram coerentes com o texto. Então, acabou ficando só uma que você nem precisou escolhendo a norma padrão de acentuação gráfica, né? Mas deixa eu olhar aqui a acentuação contínua. Tá aí. Vem. Rumo. Comunicará. Música. E heróico. E músicas. Tem muitas aqui, né? De acentos. Todas elas têm um tipo de acento interessante, né? E a última questão era uma de crase. Mas, na verdade, pra mim foi fácil essa aqui. Mas se eu esqueci alguma regra, talvez eu tenha errado, né? Triste. Depois teve a questão de raciocínio matemático. Essa aqui eu vou pular, porque essa aqui foi muito difícil pra mim. Tipo, eu não consegui fazer as questões, eu só consegui fazer as duas primeiras. E depois eu fiquei... Toda vez que eu tentava fazer a questão, no final não dava a resposta certa. Não dava mais resposta dos enunciados. Então, ou seja, eu fiz alguma coisa errada, mas eu não queria voltar e perder tempo fazendo elas de novo, então eu pulava elas. E acontece que essa tristeza aconteceu em quase todas as questões de raciocínio lógico, matemático. Eu ia lá, umas deu certo e algumas não deu certo, e eu tive que pular, porque não dava tempo de eu ficar fazendo elas de novo a conta, descobri a conta de novo. Depois eu voltei no final da prova para fazer elas de novo e algumas deu certo, recuperei elas. Né? Daí todas elas eram de matemática e daí tinha três questões que era raciocínio lógico matemático, né? As questões com as sequências que os professores comentaram, o C ou E então, que era uma raciocínio lógico com três artigos, não, como é que diz? Proposições. Três proposições, ABC, e essa aqui na verdade era fácil,
Só tive uma tristeza, eu acabei sem que essa aqui foi, eu coloquei o gabarito errado. Tipo, essa aqui era muito fácil, né? Era um cientão, e o cientão é aquele treco que para ela ser necessariamente falsa, é bem fácil, só tem uma hipótese que cientão é falso. Então, daí a questão que seria certa era uma que tinha uma falsidade da segunda enunciado, né? Helena é presidente. Se tivesse uma falsidade dela, já é necessariamente falsa. Daí a de segunda e a primeira, o ou não importa qual que é ela, não importa se ela seja verdadeira ou se ela seja falsa. Se a segunda for falsa, é só você escolher a que tem essa aqui e ela é necessariamente falsa, sempre vai ser falsa, né? Acabei errando essa aqui porque eu coloquei o gabarito errado no caderno, né? Depois, supõe-se que cada convidado de uma festa consome essa aqui foi eu errei. Eu que tava querendo falar das de raciocínio, né? Daí depois tinha aquela. Essa aqui também tinha uma cópia lá na do. No. No técnico, isso. Tinha uma prova parecida, ou seja, se você tivesse. Depois. Se tivesse dado uma estudada em lógica depois da prova, você teria acertado isso aqui também, né? A negação do ou é e, daí você nega o é tudo, basicamente você nega tudo, né? Se fosse o e vira ou, se a ou vira e, se a coisa não está negativa com o não, você volta ela para positiva, se ela está positiva, você torna ela negativa, facinho, né? Depois tinha da sequência, era sequências de 1, 2, 3, 4, 5, depois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você peça na primeira, você vai errar por causa que a sequência são de 6 números, então você está errado, né? Você se ferra. As sequências vão do 0 até o 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. E daí você tinha que, depois que você entendesse a regra, você ia ver a posição 74 e 95, e daí, que nem todas as questões desse tipo de sequência, eles fazem você fazer uma soma, uma multiplicação do mal. Aqui. Na verdade, isso aqui era bem fácil. Não é alguma daquelas. Aqui tem questões de sequência muito do mal, que eles usam a sequência, além de uma matemática secreta lá no meio da sequência para fazer os números, né? É muito difícil de descobrir. Mas essa aqui é fácil porque são só uma questão de 1, 2, 3, 4, 5 e depois repete 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Repetico. Fácil de entender essa sequência. Depois diz organização do poder legislativo. Essa aqui, na verdade, era fácil e difícil. Tem um monte de coisa que eu nem olhei nessas coisas, né? A finalidade alternativa de acordo com a resolução, a LESP, As reuniões extraordinárias, comissões poderão ser convocadas pelo presidente da Assembleia para apreciação de matéria em regime de urgência, desde que indicados ao local e horário e objeto com antecedência mínima de 24 horas. Tinha muitas questões com os prazos, né? O diário da Assembleia publicará mensalmente a relação das comissões com a designação local e hora que serão realizadas as reuniões. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença da maioria simples dos seus membros. Não, a maioria é. O parlamentar não poderá declinar de relatar mais de 10% das matérias a ele distribuídas no curso de cada sessão legislativa. Isso está certo também, né? Senão ele vai ser demitido. As comissões não poderão reunir-se no período da ordem do dia. Certo também. Tipo, essa aqui foi difícil pra mim. Eu não sabia qual que era certa. Que triste, né? Depois tinha considere a Maria, a primeira secretária. Essa aqui é uma das coisas que eu fiquei mal bolado por causa que eu não estudei nadinha dessa aqui. Olha, aqui. Assim, ó. Considere Maria a primeira secretária da mesa, Assembleia, e por motivos pessoais deseja renunciar ao cargo 7 meses após o início da sua mandato na mesa. Com base na situação hipotética disposta na resolução, Daí, a única coisa que a gente estudou, eu estudei, basicamente é que quando um secretário sai, ou seja, tem a disponibilidade de um cara, o outro substitui, certo? Só que nessa casa aqui ela quer sair. Ela quer renunciar ao cargo. E a mesa precisa de um presidente e o primeiro secretário e o segundo secretário, né? O primeiro secretário não tem substituto, quem substitui o primeiro secretário é o segundo secretário, quem substitui o segundo é o terceiro, e assim por diante. Então, fica meio difícil, né?
As respostas eram: enquanto membro efetivo da mesa, Maria não poderá ser líder, mas poderá fazer parte da comissão. E sim, a gente leu essas coisas de líderes, mas eu não prestei atenção nessas coisas de líderes, de, como é que se diz? Vedações de ser líder. Depois, nem Maria nem o substituto poderão integrar a comissão representativa da Assembleia. Eu diria que isso está certo, né? Quem for eleito para o cargo de Maria terá mandato de 2 anos. Isso aqui eu também diria que está certo, né? Os mandatos lá no caras da Assembleia Legislativa são de 2 anos. A eleição respectiva deverá ser marcada dentro de 5 dias, para realizarem nos 15 dias subsequentes à ocorrência da vaga. Você está entendendo? A maioria das questões do legislativo parece não dá. Essas aqui foram difíceis por causa que elas não colocavam um erro bem óbvio que nem nas outras. Você tinha que ter verificado todos os tipos de prazos que davam, tipo esses 2 anos, 15 dias, 5 dias. E daí, difícil, né? Com o mandato dos membros da mesa é de 1 ano, só haverá eleição para o cargo então ocupado por Maria se não houver substituto. Depois tinha nenhuma emenda que modifique os serviços da secretaria. A Assembleia usa condições do pessoal, se poderá ser submetida à deliberação do plenário sem parecer na mesa, que terá para tal fim o prazo de... Daí esse aqui eu tinha estudado. Só que daí eles colocaram uma palavra extra aqui, ó, improrrogável e prorrogável. E eu não lembrava se era... Qual que era, se era entre prorrogável... Eu sabia o número, mas não sabia se era improrrogável ou prorrogável. Qual era a relevância disso? Daí eu falei que era improrrogável. Bom, depois tinha, de acordo com a resolução, não permitir a publicação de pronunciamentos ou expressões atentatórias ao decoro parlamentar é uma atribuição do... Daí essa aqui era facinho, era do presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia não pode permitir esse tipo, porque ele é praticamente o organizador das reuniões, né? Ele não trabalha como se fosse um parlamentar, ele trabalha como se fosse um organizador do treco. Daí ele não pode permitir que tenha esse tipo de pronunciamento, expressões atentatórias. E sempre que fazer isso, o presidente tem que mandar esse cara parar ou mandar ele embora, né? Daí depois tinha a respeito da comissão permanentes, a sua competência, assinar a alternativa de acordo com a resolução Alesp, Daí comissões permanentes, né? Daí essa aqui tinha umas questões que os professores comentaram bastante, mas o problema é que não foi essas, não. Daí tinha coisas básicas e também falava de algumas comissões, tipo a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, composta por 13 membros, e ela tem competência de tomar depoimento de autoridade, solicitar o cidadão, e basicamente, tipo, essa aqui está muito errada, porque primeiro ela nem tem 13 membros, ela tem 11 membros, e a competência que está falando aqui dela está errada também, porque a competência de finanças, a Comissão de Finanças faz a coisa de pareceres de leis orçamentárias e treco, analisa as coisas. Orçamentárias ela não pega depoimentos de autoridades. Quer dizer, na verdade, acho que quase todas as comissões podem fazer essa competência de pegar depoimento de autoridade. Né? Então é meio ambíguo isso aqui. Depois tinha a Comissão Representativa da Assembleia, é competente para conceder licença ao governador e ao vice-governador para ausentar-se do Estado por mais de 15 dias. Isso aqui está na Constituição e repete para a Assembleia. Só que a Comissão Representativa da Assembleia, eu não acho que é isso não. Tem que ser a mesa prefeita da Assembleia, sabe? O plenário da Assembleia. Daí, precisa assentar, mas depois tinha, mas não propor a sustação de ato normativo do Poder Executivo que exorbite do Poder Regulamentar. Isso eu acho que está errado, né? Agora, para mim, ou seja, nessa aqui eu tinha encontrado duas coisas que eu estava me confundindo. Uma comissão representativa, não lembrava disso. Essa coisa de não pode fazer uma sustação de ato normativo, nem lembro de ler isso. Depois, tinha encaminhar por meio da mesa requerimento escrito de informação ao governador e aos secretários de Estado a competência exclusiva da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa aqui até parece certa. Depois tinha manifestar-se quanto ao mérito da proposição, no caso de licença do governador, para interromper o exercício das funções e competência da Comissão de Administração Pública. Não sei. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete manifestar-se quanto ao mérito das proposições, nos casos das declarações de utilidade pública de associações civis. Essa coisa das associações civis...
Eu acho que ela era da Constituição. Da Constituição. E tá certo, né? Parece certo. Muitas parecem certas aqui, que droga, né? Depois tinha, considere que Débora é deputada do Estado e deseja ter licença para desempenhar missão diplomática com base. Com base na situação hipotética e na resolução, é correto afirmar que a licença... Esse aqui é um problema para mim, que eu não estudei nada, eu não sabia, não tinha a menor ideia de licenças no teco do Poder Legislativo, que tinha que estudar. Tipo, eu li o teco inteiro, mas não lembrava de nada de licenças. Daí eu, licença? Tinha isso? Foi isso que aconteceu quando eu li essa questão. E ainda era uma licença de missão diplomática. Tipo, tinha um monte de coisa. Tinha aparecido coisas de missão diplomática que eu tinha lido. Que o cara pode. Mas quando eu lia coisa de missão diplomática era contagem de tempo, sabe? Contagem de tempo de trabalho. Mas não, nada de não vi nada de licença. Então eu fiquei mó confuso. Daí aqui tinha coisa de limite de tempo. Não tinha visto. Deverá ser concedida por quem concede. Daí fala o presidente, só será definido se o pedido feito por Débora for instituído com resolução de regulamento e missão diplomática. Essa aqui parece bonitinha, então eu pensei que podia ser essa aqui. Eu não coloquei o presidente, que eu não lembrava de ler essa atribuição para o presidente. Submetido ao plenário. Essa aqui foi a que também eu achei que era mais fácil de ser certa. Só que daí eu pensei, espera, tem uma comissão. Me lembro, não, tem uma nova comissão, uma comissão de relações internacionais que é nova agora. Não é ela que faz coisas dos. Faz coisas de missões diplomáticas? Deve ser ela, né? E também tem a coisa de reuniões de coisas diplomáticas, de reuniões. Reuniões secretas de escolher pessoas diplomáticas, né? Será que é o plenário? Daí eu cancelei essa aqui. Depois tinha, deverá ter duração máxima de 120 dias. E de novo, uma questão de tempo da missão diplomática, né? Eu não tinha nem ideia, então eu escolhi, não consegui escolher nenhuma dessas duas. Duas delas pareciam certas em contexto. Uma eu cancelei por causa que eu não lembrava de ser uma treca do presidente. E depois eu cancelei por causa que eu pensei numa comissão de relações internacionais, né? Daí eu acabei escolhendo aquela. Deverá ser diferir, só será definida se o pedido for feito por Débora, uma explicaçãozinha, né? Depois tinha, considere que João é deputado do Estado de São Paulo e se licenciou para tratar de assuntos particulares. De novo, eu me digo que eu não estudei nada, não lembro de nada de ver coisas de licenças quando eu estava lendo a resolução. Onde é que está essa coisa de licenças, né? Fico pensando. Nesse caso hipotético, de acordo com a resolução, a LESP somente não terá direito à ajuda de custo. Não terá direito à remuneração, terá direito a 50% da remuneração, apenas não terá direito a verbas indenizatórias, terá direito a 80% da remuneração. Dessa aqui eu tentei fazer com as regras de servidor público, só que tem um problema. Esse cara é um parlamentar, entende? Ele é um deputado. Então, e aí, tem regras diferentes para esse cara, para ele pedir licença? Tipo, uma coisa óbvia seria que, se estivesse aqui, que ele não pode entrar, trabalhar em outros lugares, sabe? Tipo, virar gerente de uma administração, ele não pode fazer esse tipo de coisa, né? Seria uma óbvio, mas não tinha nenhuma dessas coisas, né? Daí ganhar porcentagem da remuneração enquanto ele está de licença, ou quando o servidor está de licença, ele não ganha remuneração particular. Quer dizer, tipo, ele só pode ganhar um tipo de valor extra em outros tipos de licenças, mas a particular não, o servidor não ganhava isso, então eu não escolhi essas aqui. Achei que era a mesma coisa para o deputado. Se ele está de licença particular, não ganha remuneraçãozinha. E depois, somente não terá ajuda de custo, direito de custo, daí isso aqui é mais exagerado, ou seja, o cara está falando que ele vai ganhar tudo, só não vai ajuda de custo de parlamentar. Daí eu coloquei ele errado, e daí eu acabei escolhendo o mesmo aqui, não terá direito à remuneração, né? O mais básico de licenças para assim, licenças particulares de servidores, né? Bom, depois tinha das sessões, daí as sessões a gente estudou muito, tipo, quase todos os professores de todos os lugares falaram das sessões. Daí aqui tinha a questão de o tempo das sessões, tinha que estudar sessões extraordinárias e ordinárias, né?
que dura 2 horas. A extraordinária aqui é mó pequena. Não poderá ser convocadas mais de 2 sessões extraordinárias entre 2 ordinárias. Tipo, praticamente todos os professores falaram essa frase aqui. O presidente da Assembleia possui competência exclusiva para convocar sessão extraordinária. A artigo que está de acordo, né? Ou seja, de novo, que nem eu falei no começo das questões de legislativo, tinha muita questão que parecia certa. Não dava para identificar um erro muito grande, né? De acordo com a resolução LESP, aprovada a eleição final, o presidente terá de promulgar a resolução do prazo de... Tem uma questão de prazo, essa aqui era fácil. Depois tinha Joana, deputado do Estado de São Paulo, Estadão, sustentando questão de ordem, interrompeu para realizar uma indagação. Nesse caso hipotético, considerando disposto na resolução, Daí essa aqui era uma daquelas... Essa aqui também, eu estudei isso aqui, era aquela questão de qual é a ordem das pessoas falarem, sabe? Daí... O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma parte. E daí tem aqui os limites de tempos. Quem pode permitir, né? Porque tem situações que não pode interromper, né? Depois tinha a respeito do plano plurianual de decisões orçamentárias e LOA. Esse aqui tinha um capítulo bem específico para ler essa aqui. Tipo um capítulo de 3 artículos só. Ou seja, todo mundo que tenha que estudar para a LESP, o Poder Legislativo, a coisa desse 576, tinha que ter ler esse aqui várias vezes, porque era o mais cara na cara de cair. E caiu mesmo, uma questão, foi fácil. E durante os debates, e na última questão, ela é a questão de reclamação e... Qual era a outra coisa que tinha lá no capítulo de reclamação? Bom, basicamente... Essa coisa também estava no final e quase todos os professores falaram dessa aqui, comentaram essa coisa de reclamação. Mas o problema é que essa aqui não tinha muito texto, né? Talvez você esqueça. Daí ela falava de tempo da reclamação, quem vai analisar a reclamação, Pronto. Depois tinha o direito administrativo, o ato administrativo normativo que regula direitos e deveres do administrado, se praticado por autoridade competente. Daí, nessa aqui, obviamente, você tem que lembrar quais são os métodos, quais são as regras de revogar e anular o ato administrativo, uma autoridade competente é que tipo de pessoa, né? Depois, de acordo com a Constituição, os servidores da administração pública direta, facinho. Os serviços públicos sociais previstos na Constituição Federal da Saúde, Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente podem ser prestados. Esse aqui você fala, é uma questão de concessão e descentralização, né? Depois tinha no procedimento de licitação, previsto na Lei 14.133, o modo de disputa. Daí esse aqui seria uma fácil se você tivesse estudado a 14.133, porque praticamente todos os professores falaram, olha, estuda 14.133 e lê os trecos. E obviamente você tinha que dar uma olhada mais na nova método de disputa. Um modo de disputa. Só que daí, quando eu li essa questão, eu achei que ia ser fácil, porque eu me lembrava do método de disputa. Só que daí apareceu isso aqui, ó. Fechado, aberto, fechado, aberto. E eu não lembrava disso. Tinha um tipo de denominação de disputa aberta e fechada? Aberta, fechada... Ih, não lembro disso não. Deve confundir. Depois, para fins da lei de improbidade administrativa, é considerado agente público e, portanto, pode responder pessoalmente pela prática de atos de improbidade administrativa. Daí essa aqui era muito fácil, né? Era só você conseguir identificar um cara que era um agente público, certo? Mas, obviamente, todos os carinhas, todos os enunciados estavam praticamente falando que esses caras não estão ligados à administração pública.
Basicamente, eles colocavam algum termo para fazer. Esse cara não tá na administração pública. Basicamente, você só tinha que entender que se você quer um cara da agente público, ele tinha que ter alguma ligação. Qualquer tipo de ligação, e daí ele é considerado. E todos os carinhas aqui falavam, não tinha, tipo, olha, não celebra parceria com a administração pública, então não tem contato, certo? Depois tinha prestador de serviço terceirizado, depois tinha herdeiro, tipo umas coisas bem nada a ver, né? Daí, de acordo com a lei 10.177, né? Lei por aqui falou para ler no edital, sobre processo administrativo, no âmbito do processo da administração pública estadual, é correto afirmar. Todos os professores ensinaram isso aqui, mas ela, os enunciados dessa questão eram extremamente grandes, que foi bem cansativa essa questão. Bom, de novo o resumo, a administração tinha questão fácil e questões difíceis, né? Depois, mas tudo aqui foi estudado. Tudo aqui tinha sido estudado, né? Depois tinha a constitucional, e a constitucional foi mais zoada, porque ela é tudo misturada com os conceitos aqui. Considera o Estado X, estabelecendo os entes consumidores, ter seu nome escrito em cadastro de proteção de crédito, ele terá 20 dias para contar o recebimento de notificação para quitar a dívida, com base na jurisprudência do STF. Olha aí, ó, tinha que ser uma questão de jurisprudência para ser difícil, né? É correto afirmar que a Lei 14.1.2.3.4 2020 é... Se lembra que essa lei não existe, ela é só uma lei hipotética, tá? Mas essa aqui era uma questão que dava para ler um monte das enunciados usando aquela regra de competências dos estados da União e dos Distrito Federal para escolher essa aqui e eliminar algumas, né? Depois tinha a respeito do processo legislativo, assinar a alternativa correta, e todos os professores praticamente ensinaram sobre essa coisa aqui. Tinha de emenda, quem compete privativamente. O problema é que era uma questão que não era muito específica, todos os termos eram bem amplos do conteúdo do processo legislativo, porque o processo legislativo é bem grande, né? Aprovado pelo Congresso Nacional, regras de iniciativa reservada, iniciativa popular, interessante, né? Depois tinha a respeito da Conselho Nacional de Justiça, isso aqui também eu estudei. A cidade alternativa aqui está de acordo com a Constituição Federal. Daí, vários professores comentaram, pelo menos professores que eu vi, que falaram do Conselho Nacional de Justiça. Basicamente, quando eles falavam do Conselho Nacional de Justiça, eles não ensinavam muita coisa, só falavam dos membros do Conselho Nacional de Justiça. E falavam que o presidente era o carinha do STF, Supremo Tribunal Federal, sabe? E depois dele é o STJ. Bom, basicamente todos os professores ensinaram do Conselho Nacional de Justiça, mas não ensinaram muito o que eles faziam. Eles ensinavam das coisas das pessoas que trabalham lá, os juizinhos que ficam de todos os lugares que vão para lá, e por fim, quem é o presidente e quem substitui o presidente. Foram isso básico que a maioria dos professores ensinaram. E sim, tinha vários dos enunciados dessa questão do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. Tinha sim essas coisas que eles ensinaram e deu para cancelar vários enunciados, né? Mas também tinha umas coisas que não dava, né? Depois, a respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. Desse aqui foi difícil, por causa que controle de constitucionalidade é uma coisa que eu não estudei. Eu estudei com vários tipos de controle interno, controle externo, mas um controle de constitucionalidade, no momento que eu li isso, eu não tinha ideia do que ele queria que eu soubesse. Controle de constitucionalidade, daí no meio aqui das questões da constitucionalidade tinha o ADI, né? Eu tinha estudado um pouco do ADI, mas só basicamente quem pode fazer isso, né? E deu difícil essa aqui. Depois, de acordo com a Constituição Federal, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência e os prazos de elaboração e orçamento plurianual e de leis orçamentárias, lei orçamentária anual cabe ao... Daí basicamente você tinha que encontrar qual que é o método legislativo que dispõe sobre essas coisas, né?
Essa aqui era uma das fáceis, né? Tipo, todos os enunciados tem que ter pelo menos uma fácil, né? E a última questão é: considere que Joana tem sido 2 anos, é servidora pública do Estado de São Paulo há 40 anos, tá. Essa aqui o professor deu de cara, essa aqui. O professor falou, vai cair essa aqui, vai cair essa aqui, vai cair essa aqui, e acabou caindo, né? Às vezes os professores acertam, né? A de aposentadoria que mudou, sabe? Isso aqui é uma das coisas que mudou. Depois, agora a questão de administração pública. Aquela... A Cherzinha era engraçada da administração pública. Deixa eu ver. Essa aqui da administração pública... Agora, para terminar, eu vou só ler direto os enunciados. Eu não vou ler os enunciados, vou ler a questão. Mas eu vou falar se eu não sabia, eu não sabia. A quase totalidade de países com grande extensão territorial, tais como o Brasil, a Rússia e a Índia, e o Canadá, adotam um tipo de Estado na qual se institui níveis de governos subnacionais. Há exceções como a China, que, apesar de possuir um considerável extensão territorial, adota a seguinte forma de Estado. Ou seja, se você falasse do Brasil, todo mundo sabia. Mas se fala da China, todo mundo vai se confundir, né? Porque, para mim, duas coisas poderiam ser consideradas China, né? Depois tinha a evolução da administração pública do Brasil, possui um marco relevante das 1990. Daí, todos os professores, quando estudaram administração pública, eles falaram para ver as coisas de tempo, né, que caiu aqui, essa coisa de 1990, mas eu não tenho nem ideia do que aconteceu em 90. Daí ele explica, inspirado em alguns princípios de modelo gerencial, ou seja, uma coisa de administração gerencial. Quase todas as questões do conteúdo de administração era de gerencial, né? Nesse contexto, a cenário alternativa que indica mudanças ocorridas na administração pública desde então. Daí, de novo, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu em 90. Então eu tinha que responder essa aqui por alguma coisa gerencial ou alguma coisa, ou se alguma questão que tivesse descrevido uma coisa que seria considerada boa. Então, acabei chutando essa aqui de novo. Chute, né? Difícil. Depois tinha aquela questão do nepotismo, né? Tia, tem uns bichinhos na minha merenda. É um desenho no fundo do prato. Só que está se mexendo. Aqui é um desenho animado. E a tia é a diretora e o cara era o fornecedor, né? Bons de recurso público, o controle, a fiscalização, a responsabilização e a prestação de contas são processos que ilustram algo contrário à charge, prestação de contas, né? Qual é o conceito que sintetiza os processos adotados no contexto das políticas públicas e que poderia evitar a situação exposta pela charge? Então, eu escolhi nesse aqui a accountability, que é a prestação de contas do poder público, sabe? Tá. Depois tinha os processos participativos na gestão pública brasileira, por meio de conselhos de gestão, orçamento participativo e parceria entre governo e sociedade, são alternativas que tendem a ampliar a legitimidade e podem possibilitar uma gestão mais próxima da realidade local e elevam as possibilidades de controle e transparência. Contudo, há limites e críticas. Ou seja, quando se fala de processos participativos, ou seja, que o povo ajuda, quais são os limites e críticas disso aqui? Difícil implementação? Demora demais? Talvez. Depois, as três últimas questões. As fases das políticas públicas incluem o planejamento, a formulação, a implementação e, finalmente, a avaliação. Planejamento, implementação, avaliação. E a quarta marca o interesse crescente pela avaliação de políticas públicas ocorre em função da... Por que a gente gostaria de fazer avaliar? Né? Para melhorar elas e também para verificar que não estão fazendo merda, né? Esse aqui foi difícil. Daí tinha... Esse aqui eu não tinha a menor ideia do que era. Das ferramentas, né? A técnica de análise de ferramentas. Esse aqui, como eu disse em outras questões, também tinha lá na questão de técnico. Se você tivesse estudado aquelas questões, um pouco das questões que caíram de técnico, estava prestando as questões de analista. A pandemia da Covid obrigou a organizações públicas e privadas a se adaptarem e buscarem soluções num contexto de incerteza, insegurança e imprevisibilidade. A técnica de análise de ambiente externo, indicada para lidar com contextos congêneres ao da pandemia da Covid-19 é... Daí essa aqui eu chutei, eu não tenho certeza se tinha alguma dessas outras ferramentas falava de coisas internas, mas eu só conhecia a análise SWOT, que faz análise de ambiente interno e externo. Tinha a BCG, a BCS, o BSC, você scorecard eu não diria. Análise de cenários eu também pensei que talvez seja isso, né? Cenários como se fosse
uma previsão do futuro de ambiente externo, estudando o ambiente externo, né? Aí tinha o PDCA, o Plano do Check Act e o BCG, mas acabei escolhendo a que eu mais conheço, né? A OSFOT. E a última questão era da Lei 101, que é gigantona, né? Que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal, o prazo limite para que todos os poderes do Ministério Público, quem relatou que seu relatório resumido de execução orçamentária, que ocorre cada bimestre, e a de... Tá. Na verdade, essa aqui era uma questão fácil se você tivesse estudado direito o treco orçamentário. Mas é uma questão estranha para estar no conteúdo de administração, né? Apesar de estar lá escrito, só que não está escrito a Lei 101, né? Considere os seguintes fatos contábeis. Então aí, essa aqui é uma coisa que eu não estudei, então me ferrei. Eu tive que fazer umas interpretações aqui para descobrir o que é um superávit financeiro. Tipo, mas se você... Essa aqui é uma questão do nível fácil, sabe? O problema é ter estudado. Você sabia como é que calcula o superávit financeiro? Se você soubesse isso, era mó fácil, né? Tipo, só tinha 1800, 1100 e 800. Então, tem pouca coisa que precisava para fazer com esse tipo de consta, né? Despesa e receita. Receita é mais, despesa é menos. E dá para fazer algumas interpretações para chutar alguma coisa. A execução da despesa orçamentária começa com um ato de empenho e deve provocar. Essa aqui também era uma questão das fáceis, né? Porque fala do empenho, o empenho não tem muito conteúdo. Só que aqui tinha uma descrição, você tinha que lembrar qual era a descrição da fase dos empenhos que você estudou, né? Depois, caso ocorra uma inscrição em restos a pagar que fique inferior ao valor real a ser pago, a diferença deve ser... Daí o que faz quando tem diferença, né? É empenha ou liquida, né? Eu coloquei aqui empenha. São considerados vários tipos de receitas orçamentárias para fins de apuração de receita corrente líquida, RCL, de acordo com a Lei Complementar 101, né? Exceto, esse aqui também era mais fácil. Tipo, olha isso, já teve uma, duas e três fáceis lá aqui no de orçamento. Eu estou dizendo fácil por causa que, se você tivesse entendido alguns conceitos bem básicos, dava pra... Em algumas listinhas dava pra acertar todas essas. Nesse caso aqui, ele só perde a listinha de tipos de receitas orçamentárias de receita corrente líquida, né? Quase todos os professores explicaram sobre a receita corrente líquida e receitas orçamentárias. Alguns deles não explicaram os tipos, né? Mas isso aqui era uma coisa que tinha que estudar, né? E agora, as duas últimas questões também eram fáceis. O real um estágio de receita orçamentária em que são levados em conta a variação de índices de preços e crescimento de atividade econômica e as alterações na legislação tributária, a saber. Daí esse aqui é o fase orçamentárias, né? Tem um monte de professor que fez um monte de mnemônico sobre essas coisas. Depois tinha a última questão, para municípios com menos de 150 mil habitantes, mas para divulgação do relatório de gestão fiscal era de e na verdade professor, eu vi muito professor estudando isso aqui também. Todas eram fáceis. Eu digo que todas eram fáceis do orçamento, né? Última coisa era a redação. Dessa vez eu consegui fazer a redação de analista de direito, apesar que deixou a desejar, né? Todas as questões, basicamente, todos os textos que estão escritos aqui são basicamente discursivos, né? Da de opinião. Então dava para usar eles como base. Isso também aconteceu no técnico, você podia usar eles meio que como base, como você escrever o discursivo. A primeira falava como que a inteligência artificial está na sua vida, e o segundo fala de problemas que a inteligência artificial pode acontecer por causa dela, né? E a pergunta era: os benefícios da inteligência artificial superam os danos que essa tecnologia pode causar ao desenvolvimento da humanidade? Tá aí o básico que eu acho, né? Na verdade, isso aqui eu não tenho certeza, não perguntei para as pessoas. Eu acho que o básico que ia falar, que as pessoas iam falar sobre esse texto aqui, era tentar escrever com o com o argumento de que o IN é os utilizadores da ferramenta, e não a ferramenta. Por exemplo, tinha um exemplo aqui que falava que
a inteligência artificial conseguia encontrar os roubos das pessoas brancas, ou seja, ela conseguia diferenciar. Mas ela não conseguia diferenciar, ela tinha dificuldade de diferenciar as pessoas negras. Daí isso com certeza criaria uma discrepância, tipo aquelas coisas de racismo, de interpretar que as pessoas negras estão roubando e coisas, né? Obviamente faria isso. Mas é totalmente fácil e possível adaptar a inteligência artificial para que ela conseguisse trabalhar direito, né? É só melhorar ela mais e não teria esse tipo de problema. Por exemplo, colocar mais amostras de trecos de rostos de pessoas negras para melhorar o desempenho de identificação, entende? Ou seja, é só melhorar a ferramenta. Mas tem várias coisas desse tipo e provavelmente várias pessoas colocaram que tem que melhorar a ferramenta. E a pessoa que traz usar ela do mal pro mal, né? Que nem ele usou no Argumentos de usar para armas de drones, né? E assim foi o que eu pensei da prova. Português estava fácil, orçamento estava fácil, matemática foi difícil para mim, administração estava meio fácil, meio difícil, metade metade. Constituição estava tudo misturado, estava difícil. Administração estava fácil, direito administrativo estava fácil. A de legislação, ela estava metade metade. A coisa do poder legislativo estava metade metade, por causa que tinha umas 60 páginas, né, do regimento interno da Alesp, só que tinha umas coisas que você nem ligou, meu, e várias coisas que os professores também não deram, não assentaram. Para mim, o problema da coisa da legislativa foi essa coisa de licença. Tipo, tinha mais de 3 questões de licença, meu, e eu não lembrava nem um pouco de coisa de licença. Então, português fácil, matemática difícil, pelo menos para mim. Orçamento fácil, administração meio a meio, constitucional difícil, direito administrativo fácil. Redação também era um tema bem atual, né? Dava para fazer. Então, se você todas as coisas que eu falei que era fácil, então a prova de analista estava mais fácil do que difícil. Tchauzinho.